Março. Fantástico está no ar e conta agora a história de Leonardo. Numa hora de grande aperto, ele encontrou a solidariedade. Encontrou o apoio de gente que ele nunca tinha visto na vida. Centro de Montes Claros, norte de Minas Gerais. A Praça Dr. Carlos Versiani é a principal de Montes Claros. Todos os dias, centenas de pessoas passam por aqui a caminho do trabalho, da escola ou simplesmente para passear. Mas na geografia da cidade, este foi o ponto exato em que um espaço de convivência público e democrático mostrou a sua expressão mais solidária. Quarta passada, o vendedor de sucos e salgados, Leonardo Soares, chega cedo à praça. Fui trabalhar normalmente, igual eu faço todos os dias, há 4 anos que eu fico ali já. Os fiscais chegaram e tentaram pegar a mercadoria dele a pulso, à força mesmo. Leonardo se desesperou. Eu fiquei sozinho, eu pensei que eu estava sozinho. Não estava. Na hora que eu vi que não tinha mais jeito, que ele estava encurralado mesmo, eu falei, vou comprar um suco, ele está aqui vendendo, não tem nada que me impede de comprar. Cheguei e comprei o primeiro suco. Na hora que eu comprei, aí todo mundo começou a comprar e assim, foi contagiando um ou outro. Então não pode roubar, mas tem que trabalhar. E quando eu vi ele naquela situação, a minha atitude foi de entrar e ajudar ele a vender. E ajudei ele a vender tudo. Não compra, gente, vamos lá pra ajudar. E aí começou a juntar gente. Começou umas 60 pessoas me dando dinheiro. Não deixou ele levar o carrinho? Foi uma corrente em roda dele. Aí começou aquele povo dar R$2, tirar R$2. Quem ia pegar ônibus, deixou de pegar ônibus e toma. O povo comprou tudo que tinha sem que os fiscais pudessem impedir. Quem estava em volta filmou e fotografou. Por que o senhor registrou isso aí? Isso é a foto que não é uma coisa normal, né? O cara trabalhando direitinho. A emoção de Leonardo foi parar na internet, milhões de visualizações. A repercussão foi tamanha que a prefeitura se manifestou em nota. Embora Leonardo não tenha feito o pagamento das taxas obrigatórias e esteja sujeito à fiscalização, a prefeitura afirma que não admite excessos e que os responsáveis serão punidos. Os vídeos viralizando na rede deixaram o vendedor espantado. Diz que é com 2 milhões de visualização. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionado. É igual eu tô agora. É assim, não tô acreditando ainda não, hein? A ficha não caiu não, hein? Você tá aqui, né? Então, você tá doido. A alegria dele foi um desafogo na angústia da falência. Ele chegou a ter uma lanchonete, mas teve de vender todo o equipamento que ainda estava pagando. Você não conseguiu mais pagar? Não, meu não tá sujo, eu não compro mais. E era tanta conta para pagar que ele vendeu até o apartamento onde morava com a mulher. Agora vive de aluguel numa casa de fundos. A vida, não sei, descontrolou, né? Então... Aí a gente tá começando do nada, igual você tá vendo aí. Eu preparo aqui o molho, a massa, faço os bolinhos, encho de suco, peço ela para colocar a panela. A gente frita o pastel e o bolinho. Sem dinheiro nem pro gás, usa um fogareiro a lenha. Vendeu até a televisão nova e trocou por uma usada que só funciona com um garfo. Mas o pior nem foi isso. Você teve que vender sua aliança, foi? Vendi minha aliança por R$140 para pagar. Nosso condomínio era 160. O casamento recente foi mais simples do que eles pretendiam. Ela falou que tem um sonho de vestir de branco. Eu não posso dar isso. É uma festa. Nem por isso ele esmorece. A vida nossa é uma roda gigante, Marcelo. Um dia você está em cima, outro dia você pode estar embaixo. Uma coisa que eu não perco, chama-se fé. E se prepara para voltar à praça e tentar encontrar quem ele nem conhece. Igual a senhorinha, tirar da bolsa dela e falar, toma, Léo. Talvez ela ia pegar a lotação. Ela colocou dentro do meu jaleco, me abraçou. Você tá entendendo? Eu nem sei o nome dela, eu queria até agradecer ela. Entre autógrafos e o orgulho de quem ajudou. Através de pequenas atitudes desse modo é que o Brasil vai mudando. Leonardo agradeceu a recompensa muito maior do que o dinheiro. Esse foi o melhor pagamento. Qual? O da bondade. Mas a bondade deles não foi talvez eles, foi Deus, os anjos, não sei. Eles me acolheram. Bondade. Isso resume tudo. Olha o suquinho, olha o
isso aqui? O bolinho de mandioca. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Imagina a situação. Cavar um buraco na terra e encontrar uma baita pepita de ouro de quase 1 quilo. Isso aconteceu num garimpo ilegal no interior da Bahia e tá levando muita gente na região a sonhar com a riqueza. Mas quem será esse garimpeiro sortudo? E qual foi o destino desse tesouro? Um Eldorado embaixo da terra se esconde no sertão da Bahia. E essas estradas empoeiradas também são caminhos de garimpos clandestinos. Vamos conhecer o mais recente de todos, no município de Santa Luz, a 280 quilômetros de Salvador. Saiu de lá a pepita que ganhou fama na internet. Uma raridade de 804 gramas. Um dos garimpeiros gravou um vídeo para registrar o achado, que foi parar nas redes sociais. Hoje aqui, ó, isso aqui é uma benção de Deus aqui. Chegamos ao pequeno garimpo ilegal, querendo logo saber. Cadê o homem da pepita? Sumiu. Cheguei aqui e já não tava mais. Você veio sonhando com uma pepita daquela que... Foi, digo, tá fácil, vamos achar também. Era meu prazer pegar a bichona e abraçar ela. Mas o sonho durou pouco. A maioria desistiu e foi embora. É que em vez de pepita, eles só encontraram minúsculos pedaços de ouro. Dos 3.000 garimpeiros que chegaram a trabalhar na área, ficaram 300. A maioria mora na zona rural, não muito distante daqui. Muitas dessas pessoas não têm o garimpo como local fixo de trabalho, mas como alternativa para enfrentar a seca. Quando chove bem na região, eles voltam para a roça, para plantar e cuidar da colheita. Peneira, apontador, picareta, trabalho pesado. É o dia inteiro cavando, removendo terra, cascalho. Já tem sinal de ouro aí? Olha, nesse aqui não, mas eu já peguei já. Pegou quantos gramas? 3 gramas. Depois de 15 dias... casa? Rapaz, muito pouca. Deve ter, era muito. Se a época tivesse boa, eu ficava na minha roça. Parece que aí não tem nem uma faísquinha de ouro. Parece que não. Se o lugar for bom, a gente acha 3, 4. Tanto sacrifício, tanto trabalho, nenhuma segurança. E ainda há o risco de multa e até de prisão por exploração ilegal de minério. Os recursos minerais pertencem à União. O quadro aqui é de crime de patrimônio na modalidade de usurpação. Acompanhados da polícia, fiscais da Agência Nacional de Mineração foram conversar com os garimpeiros nesta semana. Por enquanto, não serão multados, nem presos, mas vão precisar se organizar em uma cooperativa. Nosso papel agora é fazer esse diagnóstico para a gente comunicar ao Ministério Público a importância desse ordenamento mineral. Justamente pela falta de ordem, histórias recentes de corridas do ouro no Brasil acabaram mal. Em Apuí, no Amazonas, a cratera aberta pelo garimpo está lá até hoje. A estimativa é de que 10 toneladas de ouro tenham sido retiradas do local, hoje embargado pela Justiça. A Justiça também fechou o garimpo de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, que atraiu 8.000 pessoas em 2015. A área destruída nunca foi recuperada. O maior benefício nas corridas de ouro, quando se instala um garimpo ilegal, é justamente quem faz o comércio do ouro e os proprietários daqueles lotes que estão sendo cedidos para os garimpeiros. O garimpo da pepita que chamou a atenção fica bem perto de uma mineradora canadense que explora ouro em Santa Luz. A descoberta da pepita dá uma ideia do tesouro escondido nessas terras. A empresa estima que existam 39 toneladas de ouro nas duas áreas que pode explorar, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. A pepita de 804 gramas estava aqui nessa área, exatamente neste local aqui, ó. Eram 5 garimpeiros cavando o buraco. No fim da tarde, do segundo dia de trabalho, eles encontraram a sorte. Ela estava bem ali naquele ponto, ó. Seu José estava no buraco ao lado e foi chamado para ver a pepita. Eles ainda nem reparam aqui o que é. Aí quando eu falei, é ouro aí. Ele disse, rapaz, estou rico. E qual foi a reação dele? Rapaz, só tremer e chorar. Acharam, saíram aí escondidos, sem falar nada, e até hoje nunca mais voltaram aqui. Numa fazenda do sertão baiano, nós encontramos um dos sortudos. Senti muita emoção porque
Em toda a minha vida de garimpo foi uma das maiores que eu já vi na região. Antônio aceitou conversar com o Fantástico para esclarecer que não ficou rico. Só ficou fama, que estou com dinheiro, mas só fama. Ele disse que vendeu a pepita por R$93 mil e dividiu o dinheiro com os 4 colegas que o ajudaram. Dono da ferramenta, como o detector de metal que descobriu o ouro, ele ficou com 30% do valor da pepita. 27 mil, poder que eu ganhei. Paguei minhas dívidas, resolvi meus problemas. Este comerciante de ouro, que não quer se identificar, diz que a pepita já está longe do Brasil. Foi vendida. O comprador da pepita foi um chinês. Foi um chinês. Ele comprou para quê? Para derreter e fazer joia? Relacionar. Na cidade de Santa Luz, não se fala em outro assunto. Nunca imaginava que uma pedra bonita daquele jeito saísse aqui do nosso município. Sempre o garimpo, de um modo ou de outro, o sucesso será uma sorte. Pela emoção do pedaço de ouro, ver que aquilo ali é uma obra da natureza, obra de Deus. Nunca peguei nada, mas estou na busca. O que ele achou? O mesmo Deus dele é o meu. O que eu não posso acreditar? Este fim de semana teve muita violência no Ceará. Grupos de criminosos atacaram prédios públicos e queimaram ônibus. A Polícia Militar do Estado prendeu 6 suspeitos. Pelo menos 10 ônibus foram incendiados enquanto circulavam pelas ruas de Fortaleza. Segundo testemunhas, em todos os casos, os bandidos mandaram os passageiros descer, jogaram querosene ou gasolina e atearam fogo nos veículos. Por causa dos ataques a coletivos, órgãos de segurança, prefeitura e sindicato das empresas de ônibus traçaram um plano para os veículos poderem circular hoje. A maioria deles está seguindo em comboio e com escolta policial. A onda de violência atingiu também prédios públicos. Fora da capital, em Sobral, no norte do estado, e em Cascavel, na região metropolitana, bandidos atearam fogo nesses 2 prédios. Em Fortaleza, mais destruição. Neste prédio funciona uma das administrações regionais da cidade. Além das marcas de tiros nas paredes, computadores e equipamentos foram queimados. Na sede de um juizado especial, os criminosos atiraram nas paredes e nas vidraças. A polícia encontrou no local um bilhete que teria sido deixado pelos bandidos, dizendo que os ataques são uma espécie de vingança pela morte de 3 homens durante uma troca de tiros com policiais na madrugada deste sábado. Até agora, 6 homens foram presos por suspeita de participação nos ataques. O governador Camilo Santana, do PT, não quis gravar entrevista. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que participou de uma reunião com a Justiça do Estado para avaliar o reforço do policiamento nas ruas. Esses atos criminosos, que se assemelham a atos terroristas, têm ocorrido por interesses contrariados desses bandidos que buscam afrontar o Estado e amedrontar a população. Não conseguirão intimidar o Estado. Muito pelo contrário, essas ações serão respondidas com força à altura que for necessário. A população passou o fim de semana com medo. Infelizmente, acontece esses danos, né? Acaba sobrando também pra gente, né? 5 adolescentes foram mortos hoje na cidade de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. A polícia também investiga as mortes de outras 8 pessoas na favela da Rocinha, num confronto com PMs ontem de manhã. Parentes dos mortos na Rocinha foram hoje ao Instituto Médico Legal. A divisão de homicídios identificou 7 dos 8 corpos. 4 dos homens tinham antecedentes criminais. O porta-voz da PM disse ontem que a tropa de choque fazia um patrulhamento quando traficantes atiraram. São marginais que morreram em confronto com a polícia. 7 pistolas apreendidas, um fuzil AK-47 e 2 granadas. Parentes acusaram a polícia. Chegaram falando que os polícias chegaram atirando, meu filho tomou um tiro nas costas. Meu filho não é vagabundo. Isso tem que acabar, tá me doendo muito. Só Deus sabe a dor que eu tô sentindo de ter entrado agora pra reconhecer meu filho lá, morto com tiro de fuzil nas costas. A família de Matheus da Silva Duarte, de 18 anos, diz que ele era dançarino num projeto social. O professor conta que na noite de sexta, Matheus tinha se apresentado numa festa de 15 anos e, ao voltar para Rocinha, quis participar de um baile funk. Na hora ele estava com outro integrante meu e quando a polícia chegou atirando, todo mundo saiu correndo, ele correu para o lado errado e foi atingido pelas costas. E pior, ser taxado de traficante.
O Matheus não era traficante. As armas dos PMs envolvidos vão passar por perícia. O delegado Neilson Nogueira, da Divisão de Homicídios, não quis gravar a entrevista, mas disse que não foram encontrados indícios de uma execução. Apesar do domingo sem confrontos da Rocinha, a rotina de violência aqui já dura mais de 6 meses. Na última quarta-feira, o soldado da PM Felipe Mesquita e o morador Antônio Ferreira da Silva foram mortos na comunidade. A polícia também investiga a morte de 5 adolescentes em Maricá, neste domingo, todos baleados na cabeça. Os corpos foram encontrados num condomínio Minha Casa Minha Vida. Moradores acusam milicianos. O menino gritou, é milícia, vamos voltar, o povo só correndo. Era um menino bom, de coração, todo mundo amava meu filho no condomínio, todo mundo amava. Nunca pensei que fosse passar por isso. E hoje, eu recebo a notícia, acabou meu filho. Então, é uma dor de guardar. As autoridades da área da segurança do Rio ainda não apresentaram explicações para os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Organizações da sociedade civil estudam criar uma comissão para acompanhar as investigações. 11 dias depois do assassinato, algumas pistas e nenhuma resposta. Pouco foi divulgado até agora, mas o secretário de Segurança diz que o trabalho está sendo feito. A investigação está seguindo o ritmo necessário com a celeridade que a sociedade demanda, porém nós não podemos confundir celeridade com precipitação. Câmeras de segurança registraram as últimas imagens das vítimas e mostram que os assassinos estavam de tocaia e seguiram o carro da vereadora. A arma do crime foi uma pistola 9mm. A munição foi desviada de um lote comprado pela Polícia Federal. Na quinta-feira, a mulher de Marielle Franco e a irmã dela acompanharam uma sessão da Câmara dos Deputados para lembrar o Dia Internacional do Direito à Verdade. Os parlamentares cobraram uma resposta rápida nas investigações. Enquanto as autoridades pedem tempo para esclarecer o crime, a sociedade civil continua mobilizada. Organizações de direitos humanos dizem que a cobrança da população é fundamental para evitar mais um caso de impunidade. É preciso que a família dela experimente a justiça. É preciso que todos aqueles que lutam por direitos humanos saibam que a justiça acontece e uma investigação adequada, rápida e que traga respostas. E no outro nível é preciso demonstrar que a polícia está recuperando sua capacidade de investigação, de agir quando necessário. A Anistia Internacional e outras instituições estudam a criação de uma comissão para acompanhar as investigações. A investigação recebeu até agora 64 denúncias sobre o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21, o número 2253-1177, ou então por WhatsApp pode mandar uma mensagem também. DDD 21 98849-6099. As denúncias são anônimas para proteger os colaboradores. Esta noite o Fantástico destaca também. Um bispo e 5 padres estão presos acusados de desviar mais de R$2 milhões de doações de fiéis. E o homem que cuidava do dinheiro roubado vai falar com exclusividade. Transferências bancárias da conta da Cúria para a conta pessoal do bispo. E ainda a volta do chefe secreto. Isso é pesado pra caramba. Acostumado a mandar, agora ele vai receber ordens. E o homem que cuidava do dinheiro roubado vai falar com exclusividade. Transferências bancárias da conta da Cúria para a conta pessoal do bispo. E ainda a volta do chefe secreto. Isso é pesado pra caramba. Acostumado a mandar, agora ele vai receber ordens. Vai trabalhar lado a lado com seus funcionários. Mas será que o disfarce convenceu? Pela primeira vez, um carro autônomo sem motorista atropelou e matou uma pessoa. Qual é o futuro dessa tecnologia? É muito estranho ver o volante mexer sozinho. Tá indo muito rápido. O escândalo do Facebook. Este homem vai revelar como foi que os dados de 50 milhões de usuários da maior rede social do mundo acabaram sendo usados em propaganda política nos Estados Unidos. E como agia a quadrilha que invadia contas bancárias na internet? O grupo teria desviado pelo menos R$10 milhões de contas bancárias em todo o Brasil. Moeda digital, criptomoeda, Bitcoin. O que é dinheiro virtual? Como ele funciona? E quais os riscos envolvidos?
semana em que se comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down, o Show da Vida celebra o amor e o respeito. E celebra também a magia dos musicais. Espetáculo. É agora. A sereia, esse ser mitológico que inspira poetas, pintores e outros corações de artista. Olha, alguns acreditam que é o canto da sereia que guia os pescadores. Pois é, eu não sou poeta nem pescador, mas sou pai de 2 meninas. Conheço muito bem a Ariel, a princesa sereia lá do filme. Pois é, agora a Ariel é a estrela do musical A Pequena Sereia, que está chegando a São Paulo. Um espetáculo grandioso que você vê aqui em primeira mão e em 360 graus. Quero saber como os homens... Olha a enrascada em que o Fantástico me meteu. Cantar com um elenco profissional de musical. Será que dou conta? Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de eu receber essa missão. Olha que bacana. Fã de 360 pegando carona aqui nesse barquinho. O Príncipe Eric, também com a sereia Ariel. Vou lhe contar aqui no mar. É a história clássica que ganhou o mundo em 1989, na versão da Disney. Ariel se transformou em humana, vai fazer o príncipe se apaixonar por ela e ele vai beijá-la. Uma sereia que tem uma vida de princesa no fundo do mar, mas que quer fazer parte do mundo dos humanos e se apaixona por um príncipe. E ela faz um pacto com uma bruxa e troca a voz por um par de pernas para tentar viver esse amor. O musical brasileiro, que estreia semana que vem cheio de truques para encantar o público. Nessa cena, por exemplo, o barco é manipulado por controle remoto e, para simular a água, fumaça, muita fumaça. Nos bastidores, muito trabalho antes da estreia. São 33 atores, muitos em cena ao mesmo tempo. E haja cabelo diferente para tanta gente. Essa daqui é perucaria, a sala onde ficam todas as perucas. Sabem quanto tempo ela sai da cauda de sereia e passa pro vestido de princesa? 40 segundos. Você tá prontinha, né? Roupa, maquiagem, cabelo, microfone. E aí agora é entrar em cena, né? Mas pra entrar em cena... tem que aquecer a voz. Aquecer a voz. É, a gente tem esse cuidado. Quer aprender com a gente? Quer fazer uma aula de canto? Eu quero. Vamos sair daqui cantora hoje? Eu quero. Então vamos lá. Juliana! Foi só dizer sim e rapidinho já estávamos no palco pro ensaio. O Fabi me convidou, tô aqui com quase todo o elenco. E esse te desafiei a virar sereia. Elenco reunido e quem conduz tudo é a Vânia, diretora artística do espetáculo. O primeiro desafio? Alongamento e aquecimentos vocais. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 ziu. No nosso mar. E eu tava bem acompanhada. Esse aí ao meu lado é o Thiago Abravanel, que interpreta o caranguejo Sebastião, amigo da Ariel. A Pequena Sereia faz parte da infância de muita gente. E poder receber o convite de fazer o Sebastião, para mim é uma honra e de uma maneira brasileira de ser. O Sebastião aqui é baiano. Aliás, esse é um dos diferenciais dessa versão. Ela é adaptada ao público brasileiro. Que posse que aguenta escutar, mas vai dar seu coração se a moça em questão for bela, recatada e do lar. Fazer musicais é um grande desafio. Nós fizemos mudanças para deixar o espetáculo com a cara do Brasil. Usamos flores brasileiras e acrescentamos alguns toques da comida daqui. Depois da aula, a Vânia me deu mais uns toques. Isso, da maresia no nosso mar. No nosso mar. No nosso mar. Uma coisa é mais gostosa para gostar. E hora da verdade. Cantar em cena, com o cenário completo. Errei um pouquinho, mas fui pegando o jeito. E gostei tanto do desafio que fomos para um desafio ainda maior. Dessa vez, um dueto com a Ariel. Homens são, quero aprender como eles dançam. Como é pular num sol. Como eles dizem? Pé. Não é? Ufa, me
Missão cumprida. Ficou com vontade de participar também? Os bastidores completos e alguns números do musical já estão lá no site do Fantástico para você explorar em 360 graus. No nosso mar, no nosso mar, no nosso mar, no nosso mar. É hoje, corrupção na igreja. O caso dos padres e do bispo acusados de desviar doações dos fiéis. É agora, um levantamento inédito revela o uso de robôs nas eleições de 2014. Tá lá a mensagem na rede social. A pessoa que postou tem rosto, tem nome, mas quem garante que ela existe? Quem garante que você não está vendo o que foi escrito por um perfil falso? Por um robô programado para fazer publicações? A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas analisou tweets publicados durante as eleições de 2014 e identificou centenas de robôs que compartilharam conteúdos das campanhas oficiais de Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB e Marina Silva, então filiada ao PSB, hoje da Rede. Se você pensar uma eleição disputada no limitezinho, se você conseguir uma distorção de 2%, 3%, isso pode significar a vitória de um em detrimento de outro. E isso muda muita coisa. Há um mês, o Fantástico mostrou como notícias falsas se espalham pela internet e como robôs impulsionando fake news se transformaram em arma política. Aqui no Brasil, no estudo da FGV, não foram encontradas postagens com fake news. Os tweets analisados tinham outro tipo de informação. Frases positivas sobre Dilma, Aécio e Marina. E também reproduções de links de sites das campanhas dos 3 candidatos. Ou seja, os robôs falavam bem dos políticos que eles defendiam. Um processo de difusão de uma informação muito repetida em massa, em escala grande, que também afeta o processo de escolha, porque cria, digamos assim, distorções na percepção do que está sendo mais importante. Quanto mais mensagens falam sobre um mesmo assunto, mais ele parece popular. No caso de Dilma, 509 robôs replicaram links dos sites de campanha da petista. No dia 25 de outubro de 2014, este perfil publicou um link para baixar o jingle da candidata. Em seguida, 4 outras contas, 2 com a mesma foto e 3 com nomes de identificação muito parecidos, compartilharam a publicação. Sinal de que são robôs, segundo os pesquisadores. Eles vão repetir o disparo, digamos assim, dessa informação nas redes sociais, né, através de perfis falsos, impulsionamento, etc., né? No caso de Aécio, foram 699 robôs. Nesses perfis falsos que postaram a favor do Tucano, o estudo encontrou um padrão. 2 desses usuários, Wesley Rodrigues e Diário Costa, têm a mesma foto de perfil. E há nas imagens uma inscrição em russo. Outro exemplo, Isaac Dures e Hector Gil também têm a mesma foto de perfil, a do personagem de televisão Borá, com um texto em russo. Na conta de Blue Ximenes, vemos um gatinho, também com uma frase em russo. Quando os pesquisadores fizeram uma busca para ver onde essa imagem já tinha sido publicada, encontraram apenas links de sites da Rússia. Isso daí nos leva à suspeição que talvez tenham sido contratados serviços em fábricas de robôs no exterior e principalmente na Rússia ou na Ucrânia. Os robôs que tuitaram a favor de Aécio também fizeram postagens pró-Marina Silva, de acordo com o estudo. Essas contas falsas teriam gerado mais de 773 mil publicações. Segundo este advogado, contratar robôs para fazer campanha política é ilegal. O que é proibido são esses robôs que tentam mimetizar, que tentam simular que são pessoas físicas que estão apoiando ou falando contra um outro candidato. O estudo revelou que o conteúdo compartilhado pelos robôs foi produzido por empresas que prestaram serviços às campanhas de Dilma e Aécio em 2014 e também pelos partidos dos 3 candidatos. Essas empresas, a gente pode dizer que foram elas que compraram esses robôs? Olha só, eu não posso dizer que elas compraram na medida que esses robôs que nós identificamos, eles foram feitos num outro país. Então esse vínculo nos falta. A
A ex-presidente Dilma afirma em nota que em nenhuma de suas campanhas, em 2010 e 2014, contratou ou autorizou que fossem contratados serviços relativos a perfis e notícias falsos ou o uso de robôs. O senador Aécio diz em nota que a campanha do PSDB em 2014 não usou robôs nem autorizou que qualquer empresa ou pessoa o fizesse. Marina Silva afirma em nota que denunciou robôs, que uma movimentação atípica de tweets a favor dela foi detectada pela própria equipe em 2014 e relatada ao Twitter. O Twitter disse em nota que as regras da rede social proíbem o uso de robôs mal intencionados e que está desenvolvendo ferramentas para combater o uso de contas que violam as políticas. Um candidato que contrate uma empresa, mesmo que não esteja lá expressamente no contrato, ou usar perfis falsos para ganhar votos para você, que é claro que ninguém vai colocar isso no contrato, é possível sim se punir o candidato. É um pouquinho mais difícil de fazer a prova, mas a justiça tem mudado a forma que ela entende essa correlação de responsabilidade. 2018 é ano de voltar às urnas. Este marqueteiro diz que existe o risco de que robôs sejam usados nas eleições para propagar informações falsas. Hoje você não tem mais uma razão para usar perfis falsos que não seja para difundir conteúdo que não pode ser assinado. O objetivo de você automatizar a posta com perfil falso é para fazer fake news. As informações são difíceis de entender o que é verdade e o que não é. O eleitor vai ter que fazer esse exercício, o TSE vai ter que fazer esse exercício. O Tribunal Superior Eleitoral diz em nota que tem se empenhado em compreender e mapear os efeitos de conteúdos sabidamente falsos nas eleições para definir um curso de ação. Realmente é um mundo novo que a gente entrou, que o eleitor tem que estar muito atento. No próximo bloco, atenção máxima para o que faz a maior rede social do mundo. Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. Como isso se transformou num escândalo internacional? O que o Brasil tem a ver com isso? A gente explica já já. É hoje, o carro do futuro não tem motorista, mas tem segurança. É agora, usuários do Facebook em alerta. As redes sociais conectam você a seus amigos, sua família. Colegas de trabalho, vizinhos. Mas você sabia que ao curtir uma foto ou escrever um comentário, você está, na verdade, deixando pistas? E que essas pistas podem ser usadas por pessoas que você nem conhece ou por empresas que querem influenciar os resultados de uma eleição? A maior rede social do mundo, o Facebook, está no centro de um escândalo internacional. Dados de milhões de usuários abasteceram campanhas políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O próximo país na mira desses marqueteiros era o Brasil. No que você está pensando? Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. O resultado é que nunca um governo ou uma empresa teve tanta informação sobre a gente. E para o mercado, informação é dinheiro. Por isso que o Facebook vale hoje 460 bilhões de dólares. Pense no Facebook como se fosse um país. Tem uma série de coisas que só poderiam ser feitas por uma nação que já são feitas por essas plataformas, como registrar nossa identidade, censurar, vigiar. Um documentário da rede britânica BBC mostra como esse país, chamado Facebook, influencia o nosso mundo, sem o nosso consentimento. No Facebook, o que aparece pra você, só aparece pra você. E quanto mais a gente posta, mais completo é o nosso perfil. O Antônio Garcia Martinez era gerente do Facebook nos Estados Unidos. Ajudou a criar a máquina de propaganda da empresa. Ele diz que tudo começa quando você se conecta. Toda vez que você entra em qualquer página da internet, toda vez que baixa um aplicativo no seu telefone, nesse instante, em questão de milissegundos, há sinais que dizem: ei, essa pessoa apareceu.
Aí começa a verdadeira mágica do Facebook, é o que diz o Antônio. Instantaneamente, o Facebook pega tudo o que ele sabe sobre você e casa essas informações com dados da sua vida real. Sua idade, onde você mora, suas compras com cartão de crédito, onde você passa as férias. Tudo que ajudar os anunciantes a chegarem até você. Mas recentemente, essa arma do Facebook passou a ser usada para influenciar a opinião pública. Olha o exemplo do Brexit, a bem-sucedida campanha para tirar o Reino Unido da União Europeia em 2016. O Gary Gensler era um dos estrategistas do lado que pregava o rompimento. Ele disse que o uso do Facebook mudou o rumo da campanha. Eu quero dizer para os pescadores de algumas partes do Reino Unido que se você votar pela saída, a gente vai mudar as leis de pesca no país. Posso mandar uma mensagem específica pelo Facebook que ninguém mais pode ver. Agora outro exemplo, as eleições americanas também em 2016. A gente comprou mais mídia no Facebook do que qualquer um na política antes de nós. O Partido Republicano de Donald Trump gastou por volta de 70 milhões de dólares em anúncios no Facebook. Ao todo, as eleições americanas fizeram circular cerca de 250 milhões de dólares na rede social. O Facebook já tinha sido usado na campanha de Barack Obama à presidência, em 2008, mas não se compara ao impacto da rede social em 2016. Em 2017, surgiram as primeiras denúncias de uso ilegal do Facebook na campanha de Trump. E nessa semana, uma parte do esquema foi revelada. Começou em 2014. Cerca de 270 mil pessoas tinham baixado no Facebook um aplicativo chamado Essa é Sua Vida Digital. Aparentemente era só um teste de personalidade, mas na verdade o aplicativo era uma ferramenta que mais tarde seria útil aos marqueteiros digitais de Trump. O canadense Chris Wylie viu o escândalo por dentro. Eu estava lá, eu montei aquilo, eu era o diretor de pesquisa. Lá, que ele diz, é a empresa onde ele trabalhava, Cambridge Analytica. A empresa usou os dados das pessoas que responderam aos testes, mas também recolheu em segredo dados dos amigos dessas pessoas no Facebook. Total, 50 milhões de perfis. E assim, a Cambridge Analytica criou propaganda política sob medida para potenciais eleitores do Trump. Se eu tenho informação o suficiente a seu respeito, porque você colocou tudo sobre você online, e eu capturo isso, posso prever as suas fraquezas mentais. E eu posso explorar isso. O que ele chama de fraquezas mentais foi usado na campanha de Trump para meter medo nos possíveis eleitores. A propaganda dizia, por exemplo, que os americanos perderiam alguns de seus direitos se o Trump não fosse eleito. Quando o Facebook descobriu a jogada, exigiu que os dados obtidos ilegalmente pela Cambridge Analytica fossem destruídos. Mas essa semana, reportagens dos jornais The New York Times e o Observer mostraram que muitos dados não foram destruídos. A Cambridge Analytica nega que tenha cometido ilegalidades. E Mark Zuckerberg, um dos criadores do Facebook e seu principal executivo, pediu desculpas por escrito e também na TV e prometeu melhorias na segurança da rede. O Zuckerberg disse ainda que esse ano tem eleições no Brasil e em outras partes do mundo e que o Facebook vai fazer tudo para garantir a integridade das eleições na rede social. Também essa semana, o Channel 4 da Inglaterra mostrou executivos da Cambridge Analytica dizendo que podem fazer diferentes tipos de emboscadas para influenciar o resultado das eleições. E mencionaram o Brasil, onde iam começar a trabalhar em parceria com uma empresa brasileira. Até as denúncias dessa semana, a Cambridge Analytica era sócia da empresa brasileira Ponte Estratégia. Dias antes do escândalo, o Fantástico tinha conversado com o dono da Ponte, o publicitário André Torreta, que resumiu assim o trabalho de recolher e usar dados em campanhas políticas. As empresas têm informações das pessoas, o governo tem informações das pessoas, as redes sociais têm muito informações das pessoas. A gente pega esses dados e analisa para que as empresas, os governos e os candidatos possam conversar melhor com os brasileiros. André Torreta acabou rompendo com a Cambridge Analytica. Em nota, ele diz que a empresa Ponte sempre se pautou pela ética e transparência em seus negócios. E mesmo sem indícios de ilegalidade cometida pela Ponte e a Cambridge Analytica no Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal convocou o publicitário para prestar esclarecimentos. O Marco Civil da Internet vai trazer os direitos que os consumidores têm em relação à internet. Direito de não fornecimento de dados a terceiros,
que é exatamente o que está em jogo nessa investigação. O Marco Civil é a lei da internet no Brasil. E pela lei, se a Cambridge Analytica ou qualquer outra empresa usar dados pessoais de forma indevida, o usuário prejudicado pode pedir indenização por danos morais e materiais. Toda vez que é coletado um dado sobre você, um dado pessoal, você tem que consentir para aquela coleta. E aquela coleta tem que ser para uma finalidade específica. Mas os especialistas dizem que essa lei ainda não é suficiente. A legislação não é clara sobre a proibição dessa formação de grandes perfis. E a internet possibilita que esses grandes perfis de cada um de nós seja criado. Projetos de lei para proteção de dados estão sendo discutidos no Congresso. Esse escândalo da Cambridge Analytica pode acelerar as discussões. Um dos objetivos de uma legislação mais ampla seria evitar que informações pessoais sejam usadas contra a própria pessoa, como quem está buscando um emprego, por exemplo. Se com um dado de farmácia, de histórico de compras, for sinalizado uma bandeira vermelha dizendo que aquele cara provavelmente é uma pessoa que está doente, não será contratado aquele funcionário. Mas e a gente? O que a gente pode fazer para se proteger? Uma das formas mais fáceis é usar o navegador da internet no modo anônimo, que é fácil de ser acionado e garante alguma privacidade. Nas redes, o Facebook já mudou algumas políticas de privacidade. Quando o aplicativo espião da Cambridge Analytica foi lançado, a empresa automaticamente conseguia acesso aos seus dados. Agora você pode negar o acesso. E pode dizer ao Facebook se quer ou não que os aplicativos acessem também os dados dos seus contatos. Na internet, os sites que têm fins comerciais são obrigados a explicar para o usuário os termos de uso e a política de privacidade. Só tem um probleminha. Ninguém lê os termos de uso e a política de privacidade, rapidamente clica porque quer ter acesso à rede social, quer baixar o software, quer baixar o aplicativo. Essa é uma última dica. Leia sempre os termos de uso para saber com que e com quem você está lidando. Em Brasília, centenas de pessoas participaram de uma caminhada pela inclusão e pelo fim do preconceito contra a síndrome de Down. Débora Seabra, a primeira professora com Down no Brasil e vítima de comentários preconceituosos, viajou de Natal, onde mora, para participar do ato. O livro que a Débora escreveu foi lido por uma contadora de histórias. O evento contou também com a apresentação do grupo cultural Batuquengê, que tem entre seus integrantes pessoas com síndrome de Down. Quem quer mesmo é o Brasil da corrupção, como no caso que você vai ver agora. É um desvio milionário e o que mais chama a atenção são os acusados do crime, um bispo e 5 padres. A imagem que chocou os fiéis em Goiás. Religiosos entrando num carro da polícia. Eles são acusados de desviar mais de R$2 milhões da igreja nas cidades de Formosa, Posse e Planaltina. O esquema seria comandado pelo bispo Dom José Ronaldo, responsável por 33 igrejas da região. 8 pessoas estão presas, além do bispo, 5 padres e 2 homens, que seriam laranjas do esquema. A denúncia foi feita por fiéis que estranharam o aumento de gastos da igreja desde a chegada do bispo Dom José Ronaldo à diocese. Os fiéis contam que pediram transparência sobre o dinheiro da igreja, mas como não tiveram resposta, decidiram levar o caso ao Ministério Público. Este homem, que preferiu não se identificar, foi um dos 30 fiéis que procuraram o MP. O que me dói e me surpreende é a quantidade de dinheiro envolvido e o luxo no qual o bispo vivia. O esquema, que funcionava desde 2015, desviava dinheiro de dízimos, doações, festas organizadas pelos fiéis e até taxas de batismo, crisma e casamento. Numa conversa telefônica gravada com autorização da Justiça, Darcy Wanda Conceição, que cuidava da contabilidade da diocese, explica como justificava o sumiço do dinheiro no balanço das igrejas. Eu faço uma carta aqui, boto eles para assinar falando que lá não tenho dinheiro, aí eu mando eles declarar que lá não tenho dinheiro e baixo isso aqui na contabilidade. Ao invés de serem apresentadas notas fiscais e recibos competentes dos gastos efetuados com aquele montante, era produzido um documento
dizendo que aquele dinheiro não existia. A Justiça autorizou busca e apreensão de documentos na casa e no escritório de Darcivan, mas o contador foi mantido em liberdade porque está colaborando com as investigações. Ele falou com exclusividade ao Fantástico. Eu detectei na contabilidade da Cúria eram as transferências bancárias da conta da Cúria para a conta pessoal do bispo. Em torno de 500 mil reais, 2, 3 mil reais. Então era constante. Como não tinha nota para me prestar conta, eu lançava como ajuda de custo para o bispo. Mas por que você não quis denunciar, por exemplo, o que estava acontecendo? Eu não tinha força sozinho para denunciar. O mesmo Darcivan, em outra gravação, diz que o padre Mário Vieira de Brito, um dos presos na operação, teria mais de R$1 milhão em sua conta particular. Outro padre, Moacir Santana, também preso, ainda teria comprado esta lotérica em posse e a colocado em nome de Laranjas. Nesta conversa, o padre fala sobre a compra de um carro com Antônio Rubens Ferreira, chamado de Rubinho, que seria um de seus laranjas e que também foi preso. Ainda bem que os carros pagou direitinho, né, Rubinho? Rubinho concorda. A polícia também recolheu R$90 mil na casa do Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira, o segundo na hierarquia da diocese. Qual dinheiro? Esse dinheiro é da paróquia. Eu perguntei pro senhor se tinha mais dinheiro aquela hora também, né? O senhor falou que não tinha. Agora tem, né? Vamos perguntar de novo pro senhor. Tem mais dinheiro aqui? Na casa, independente de quem seja. Se é da paróquia, se é seu. Tem certeza? Tem. Mais joia? Tem joia? Não, tem joia. Vamos soltando dinheiro aqui? Isso aí é de ontem, da coleta. É isso, senhor. Mas é isso que a gente tá perguntando pro senhor. O senhor vai mostrar o dinheiro todo aqui. Aí, esse é da paróquia. E esse também é da paróquia? Esse é da paróquia também. R$148 mil foram apreendidos até agora na operação, incluindo dólares e euros, além de outros bens como cordões e relógios. A Justiça também bloqueou R$388 mil da conta do padre Valdson José de Melo. O advogado do bispo Dom José Ronaldo diz que não comentará o caso. Em nota, a defesa de 4 padres e de Antônio Rubens Ferreira diz que as prisões preventivas são ilegais e desnecessárias e que provará a inocência dos réus. Então, o que o Ministério Público pretende é compartilhar com a autoridade da Igreja toda a prova que produziu, justamente por entender que a Igreja Católica é vítima. Com a prisão do bispo Dom José Ronaldo, o Papa Francisco nomeou o Monsenhor Paulo Mendes Peixoto como interventor. Ele vai administrar a Diocese de Formosa até a nomeação de um novo bispo. Acho que a justiça tem que ser feita. Também, se há erros, logicamente, a pessoa tem que pagar pelo erro, logicamente, né? É o que os fiéis também esperam. Tem que apurar, né? Cada um que errar tem que pagar por que faz, né? Em nota enviada agora à noite, a defesa do padre Tiago Venceslau diz que refuta veementemente quaisquer ilações indevidas e que os esclarecimentos serão feitos nos autos do processo. No próximo bloco... Você ficou rica de Bitcoin, né? Fiquei. Bitcoin, moeda virtual, criptomoeda. Nossa reportagem especial explica o dinheiro 100% digital. O ex-líder catalão Carles Puigdemont foi preso neste domingo na Alemanha. Ele responde a acusações na Espanha por organizar um referendo separatista no ano passado. Agora a justiça alemã vai decidir se extradita ou não o ex-líder da Catalunha. O advogado de Carles Puigdemont confirmou a prisão. O ex-líder da Catalunha estava na Finlândia desde sexta-feira para falar numa universidade e se encontrar com políticos do país. No mesmo dia, a Suprema Corte da Espanha reativou o mandado europeu de prisão contra ele, que havia sido derrubado em dezembro. Por conta desse mecanismo de cooperação judicial entre países da União Europeia, começaram a circular rumores de que a polícia finlandesa iria prendê-lo, o que poderia dar início a um processo de extradição para a Espanha, onde Puigdemont é acusado de rebelião e desobediência e pode pegar até 30 anos de cadeia. O ex-líder da Catalunha deixou então a Finlândia, cruzou a Suécia e a Dinamarca antes de entrar na Alemanha.
A ideia era seguir para a Bélgica, onde vive no autoexílio desde outubro do ano passado. Mas o trajeto foi interrompido por uma patrulha na fronteira. A prisão de Carles Puigdemont pode agravar a crise na Espanha. Em Barcelona, hoje, milhares de pessoas saíram às ruas em solidariedade a ele e outros políticos catalães que continuam presos. E, mais uma vez, houve confronto com a polícia. Neste fim de semana, centenas de milhares de jovens se uniram nos Estados Unidos para pedir, com marchas e protestos, mais controle na venda de armas no país. As manifestações foram ouvidas no mundo todo. As ruas do centro de Washington ficaram lotadas. Centenas de milhares de pessoas responderam ao convite dos alunos da escola da Flórida, que foi atacada por um homem armado no dia 14 de fevereiro. Welcome to the revolution. Emma Gonzalez, que aos 17 anos virou o símbolo da luta contra a violência das armas nos Estados Unidos, usou o silêncio para falar com todos. E conseguiu. O lobby das armas tentou minimizar, ao chamar a manifestação de carnaval patrocinado por celebridades. Mas quase todos os jornais americanos hoje continuaram essa discussão sobre a necessidade de mudar as leis sobre vendas de armas por aqui. Em visita ao Japão, o ex-presidente americano Barack Obama elogiou a coragem dos estudantes que tomaram para si um problema que os adultos falharam em resolver. Em Roma, no discurso de Domingo de Ramos, o Papa Francisco pediu aos jovens que não se deixem calar. A decisão de gridare. Um incêndio num shopping center na Rússia matou hoje pelo menos 37 pessoas e feriu mais de 40. Foi na cidade de Kemerovo, na região da Sibéria. Segundo a imprensa russa, há crianças entre as vítimas e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. O fogo começou no 4º andar do shopping, onde ficam as salas de cinema. As chamas e a fumaça se espalharam rapidamente. Diversas equipes dos bombeiros foram acionadas. Dezenas de frequentadores saíram às pressas do prédio. As causas deste incêndio ainda são desconhecidas. É hoje. A quadrilha que invadia contas de banco pela internet e abriu franquias desse crime pelo Brasil. É agora, a moeda da vez é virtual. Sabe quando você faz uma compra e a pessoa no caixa pergunta: dinheiro ou cartão? Pois hoje é cada vez mais comum ouvir a seguinte opção: gostaria de pagar com criptomoedas? Já é possível fazer praticamente qualquer operação bancária usando essas moedas virtuais e existe uma porção delas. Um imenso mercado que atrai investidores e gera muitas dúvidas. Será que é esse o futuro do dinheiro? Um olho na vaca, outro no celular. Aí você dá mais atenção para a vaca ou para o Bitcoin? Não posso desprezar a vaca, porque a vaca é importante também, mas o Bitcoin precisa de uma atenção. Hoje existem mais de 1000 moedas digitais já. A primeira foi o Bitcoin. É o dinheiro do futuro? Com certeza, o Bitcoin é o dinheiro do futuro. Não há regulamentação a respeito. É um tipo de aplicação financeira que pode variar muito, para cima ou para baixo. E dá para ficar rico comprando Bitcoin? Existem casos de pessoas que ficaram ricas, sim, usando Bitcoin. Você ficou rica de Bitcoin, né? Mas há também casos de pessoas que perderam muito dinheiro. Já ouviu falar em Bitcoin? Moeda virtual? Criptomoeda? Já faz um tempo que isso tudo é assunto, mas nesse ano essas palavras estão sendo mais repetidas do que nunca. A nossa
Nossa jornada para entender melhor como funcionam as criptomoedas começa nesse caixa eletrônico em Jersey City, no estado de Nova Jersey. Ele oferece vários tipos de moedas virtuais, incluindo a mais conhecida, que é o Bitcoin. Então eu vou comprar $100 em Bitcoin para mim e $100 para a repórter Ana Carolina Raimundi, que vai ser a minha companheira nessa busca lá no Brasil. Mas aí, alguém que está assistindo pode dizer assim: ah, isso é só lá fora, coisa de estrangeiro, das grandes cidades, dos grandes centros financeiros. Mas a nossa equipe veio até o interior do Rio Grande do Sul para provar que não é bem assim. No meio da estrada, a mais ou menos 2 horas de Porto Alegre, se você quiser parar e fazer umas compras nessa lojinha, os donos aceitam pagamento em moeda virtual. Então eu recebo em reais ou em Bitcoin. Para entender melhor essa história, a gente vai usar como exemplo o Bitcoin, que é apenas uma entre as várias moedas virtuais que existem. E o Bitcoin é dinheiro, como o real ou o dólar. A principal diferença é que não tem um banco central ou um governo ligados ao Bitcoin e que é 100% virtual, ou seja, só tem um jeito de comprar, vender e transferir: pela internet. Você pode até comprar bens e pagar por serviços. Para fazer o pagamento, o cliente transfere os bitcoins para o estabelecimento usando o celular. O Rodrigo é dono do maior site de venda de bitcoins no Brasil. Esse site funciona como uma casa de câmbio. Através dele, você pode trocar bitcoins por reais ou vice-versa. Nas últimas 24 horas foram negociados 30 milhões de reais no site. Uma vez que você tem os bitcoins, pode enviar e receber esse dinheiro pela internet e para qualquer lugar do mundo. Isso acontece de pessoa para pessoa, sem passar por nenhum tipo de intermediário, como um banco, por exemplo. Usar bitcoins no Brasil é legal e deve ser declarado à Receita Federal, mas é preciso ter cuidado. O valor dos bitcoins ainda é instável e varia muito. Hoje de manhã estava 30 mil, aí o preço caiu para 19 mil reais e agora está 29.200 reais. Hoje, até o início do programa, um Bitcoin estava valendo aproximadamente 29 mil reais. E quando as pessoas investem em Bitcoins, elas compram pedacinhos dessa moeda. O Rodrigo deixou um bom emprego num banco para abrir o negócio em 2013. Começou com 8 funcionários e agora já tem 100. Mais de 1 milhão de pessoas estão cadastradas no site dele para comprar e vender bitcoins. Usar o Bitcoin no dia a dia é muito parecido com mandar e receber uma mensagem no celular. A tecnologia que faz isso funcionar tem um nome complicado: blockchain, o que em português seria cadeia de blocos. É uma grande teia de computadores espalhados pelo mundo que registram todas as transações, como se fosse um livro-caixa. Se uma pessoa manda uma moeda virtual para outra, isso fica registrado em vários computadores. E é justamente por isso que é praticamente impossível alterar ou fraudar essas informações, porque elas são armazenadas em muitos lugares ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo pode acessar esse livro e ver o que está acontecendo. Todas as grandes instituições financeiras já estão pensando em blockchain e como usar isso para deixar os seus processos mais eficientes. Blockchain é uma nova internet global onde tudo que é valioso, de dinheiro a votos, por exemplo, pode ser gerenciado e armazenado de uma maneira segura e privada. E a base é a confiança das pessoas umas nas outras e não em grandes instituições. As moedas reais, as aplicações tradicionais, elas apresentam alguma forma de garantia, alguma forma de registro por parte dos órgãos reguladores. Enquanto que no mercado virtual isso ainda é muito incerto e não sabido. As moedas virtuais ainda geram desconfiança, mas está cheio de gente que vive disso. Numa típica ladeira de São Francisco, na Califórnia, tem um castelo. Ou melhor, um criptocastelo. O nome foi escolhido pelo dono Jeremy, um pioneiro em criptomoedas. Ele e outros jovens apostam numa revolução.
No futuro, boa parte do dinheiro do mundo vai ser descentralizado. Tudo, seja dinheiro, imóveis ou propriedade intelectual, vai ter um valor correspondente em criptomoedas. Eles fazem parte de uma nova geração que acredita nas criptomoedas porque perdeu a confiança no sistema financeiro tradicional. Sou filho da maior crise econômica da história. Confio muito mais na criptografia e na matemática que num bando de caras do Banco Central americano. No meio dessa galera, tá o brasileiro Gustavo. Ele investe em criptomoedas há 1 ano. Hoje, criptomoedas, especialmente Bitcoin, eu poderia definir ele como um ouro digital. As pessoas antigamente guardavam ouro como uma reserva de valor em casa e hoje em dia tu tem a oportunidade de guardar ouro digital. Mas de onde vem esse dinheiro virtual? Tá aí outra semelhança das criptomoedas com o ouro. Precisam ser garimpadas. Quem faz isso são os chamados mineradores, pessoas que investem em supercomputadores programados para confirmar as transações feitas com bitcoins. Quando alguém compra ou vende bitcoins, esses computadores ajudam na troca de informações entre os usuários. Como recompensa, os donos dos computadores ganham novos bitcoins e de pouco em pouco vão acumulando riqueza. Atravessamos as montanhas nevadas do estado de Washington para chegar na pequena 0800 para ligar quando alguém rouba os seus bitcoins. Não importa se são $20 ou 20 milhões. Em nota, o Banco Central do Brasil afirmou que a compra e a guarda das moedas virtuais estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse caso, a possibilidade de perda de todo o capital investido. Disse também que não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais. No Brasil ainda é raro, mas já é possível pagar serviços usando bitcoins. Lembra do Márcio? Ele tem uma serralheria e a serra foi comprada com o dinheiro que ele investiu em bitcoins. Há uns 4 anos atrás adquiri meus primeiros bitcoins a um custo irrisório. Em 1 ano e pouco, deixando lá e tentando acompanhar, já vi que tinha triplicado. Quanto custou essa serra? Essa serra custou R$250 mil. E com aqueles poucos bitcoins eu consegui adquirir. E esse serviço que eu presto, você me paga em bitcoin. Aí surgiu a minha esposa, que tem uma pequena loja de lareiras, né? E aí eu disse, mas por que não vender a mercadoria também? 3 anos aceitando Bitcoin e, por enquanto, poucas vendas. Veio uma médica, né? Atendi uma médica aqui, que ela comprou esta lareira aqui. Não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro. Ela tinha o Bitcoin no celular dela e aí ela transfere, né, esse valor do Bitcoin e no momento que é feito o crédito, nós liberamos a mercadoria. Os nossos $100 em Bitcoin que a Sandra comprou no início da reportagem, hoje, quase 2 meses depois, estão valendo $72. Podemos pegar todo esse dinheiro de volta. Quer dizer, quase todo, porque um pouquinho a gente acabou gastando. Eu quero saber o que eu posso comprar com esse valor. Foi? Ó, já saiu daqui, eu já tô com 0 bitcoins. Eu estou recebendo. Bah, minha primeira compra com bitcoin na vida. Muito fácil. Muito obrigada. O Bitcoin, ele pretende fazer com a cédula e com o banco, por exemplo, o que o e-mail fez com as cartas e com a comunicação entre as pessoas. Agora, como funcionava a franquia do crime virtual. Uma quadrilha de hackers presa essa semana criou um sistema para invadir contas bancárias e desviar o dinheiro. Quando as vítimas percebiam, já era tarde. Os golpistas ficaram milionários e ainda cobravam uma taxa para que outros criminosos pudessem copiar esse modelo de fraude. Este é um super carro esportivo, uma máquina para poucos. O modelo novo vale R$300 mil e chega a 100 km por hora em apenas 5 segundos. O dono deste carrão se chama Air Cândido Neto, 35 anos, morador de Palmas, a capital de Tocantins, e investigado pela Polícia Federal havia 11 meses. O motivo? Ele é suspeito de ficar milionário por participar de uma quadrilha de hackers, criminosos que não usam armas para roubar, e sim a internet.
Na quarta-feira passada, 6 pessoas acabaram na cadeia. Um drone foi usado na operação. Air, o dono do Mustang, está foragido. A investigação começou depois da denúncia deste homem, que não quer ser identificado. Ele acessou o site de um banco e, de repente, levou um susto. Me veio à tela uma mensagem pedindo para eu fazer a atualização de um dado cadastral. Quando eu inseri a senha, o computador foi desligado. Mais de R$10 mil sumiram da conta. Ele é consultor de informática. É um negócio extremamente difícil de você evitar. Quando menos espera, você acaba caindo no golpe. Ele denunciou o caso à Polícia Federal, que fez uma perícia no computador e descobriu que estava diante de uma grande quadrilha de hackers, que agia em todo o país. O golpe funcionava da seguinte forma: imagine que este computador era de um cliente de banco, o outro de um golpista, que podia estar até em outro estado. Primeiro, o hacker mandava um e-mail com vírus, um programa espião escondido. O correntista acessava a mensagem sem desconfiar de nada. O programa era instalado e ficava ali adormecido. Quando a vítima acessava a conta bancária, o vírus mandava um aviso para o golpista, que começava a controlar o computador do correntista à distância. Segundo a investigação, a quadrilha não usava iscas já conhecidas, como clique aqui e ganhe uma televisão. No lugar, e-mails com títulos sutis. A Segunda Guerra Mundial em 100 imagens poderosas. O próximo destino das suas férias. Nem parecia golpe. Clicou, instalou o vírus. A partir daí, o hacker conseguia ver tudo o que o correntista fazia, como se fosse um espelho. Quando o cliente acessava o site do banco, o criminoso mandava uma tela falsa. Dizendo, por exemplo, que a página do banco está sofrendo uma atualização, pede para guardar alguns minutos, enquanto isso ele faz a fraude. Com o controle total da máquina, o criminoso fazia transferências de dinheiro e pagava boletos bancários, como se fosse o verdadeiro correntista. A própria máquina da vítima que está fazendo esse acesso. Só que quem está controlando a máquina não é a vítima. Há um certo desespero. Se você tem mais algum saldo, você imagina que ele ali pode estar sacando toda a sua reserva. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha recebeu orientações de hackers do leste europeu, considerados os mais perigosos do mundo, e roubou pelo menos R$10 milhões nos últimos 9 meses. Desse total, 116 mil foram para comprar bitcoins. O investimento na moeda virtual era uma forma de esconder o dinheiro do crime. Os investigadores descobriram também que o golpe foi desenvolvido por hackers de Goiás. Um dos acusados comprou recentemente, neste condomínio de luxo, em Goiânia, esta mansão, avaliada em R$1,5 milhão. Pela primeira vez, a Polícia Federal conseguiu identificar o grupo criminoso por trás desse acesso remoto aos terminais de computador das vítimas. Segundo as investigações, os golpistas precisavam pagar, em média, R$5 mil por semana para os criminosos que desenvolveram o sistema. Ou seja, era como se fosse uma franquia de uma loja, de um restaurante. Mas, no caso, uma franquia do crime. Uma dessas franquias ficava em Tocantins e tinha como chefe, de acordo com a Polícia Federal, Air Cândido Neto, o dono do Mustang que mostramos no início dessa reportagem. As investigações revelam que parte do dinheiro roubado das contas bancárias foi para a amante dele. Flaviane Carvalho recebeu R$ 4.800 da conta desta empresária, que já foi gerente de banco, e também teve o computador controlado à distância pela quadrilha. Infelizmente tem esses bandidos que ficam tramando para levar o que a gente ganha com o suor da gente. Num telefonema, quando nem imaginava que era investigada, Flaviane reclamou com Air que não gostou de um presente. Era um carro novinho. É demais esse carro. Ela queria um igual a este, mais caro, de R$104 mil. Vamos reconciliar. O carro você não paga com o dinheiro do seu bolso, você sabe bem disso. Gosto pessoalmente com você, o telefone é osso. Para a polícia, essa conversa é mais uma prova do crime. Flaviane responde em liberdade e disse à polícia que achava que o dinheiro vinha de agiotagem. O advogado de Air falou que a família não vai se manifestar e que seu cliente se entregará no momento oportuno. Segundo os bancos, o investimento em tecnologias de segurança chega a R$2 bilhões por ano.
Este perito da Polícia Federal diz que é seguro fazer transações pela internet, que as vítimas costumam ter o dinheiro de volta, mas aconselha a nunca abrir e-mails suspeitos. Se for alguma coisa verdadeira, depois alguém vai entrar em contato. Não é porque você tem um antivírus instalado que você está seguro. Então seja crítico, desconfie desse tipo de coisa. Sempre tem os bandidos querendo te passar a perna. O que nós temos que fazer é tentar nos proteger de alguma forma. Amei. Vai ser bom. Vai ser bom, pode ter certeza. Aqui, olha só, hora do quê? Hora do quê? Das nossas... Mensagens flutuantes, por favor. Mensagens, cadê? Olha lá, elas chegando aí. Pode começar. Vamos começar aqui, ó, com o Cleiton Costa Serra. Emocionante a história do vendedor Leonardo. A minha esposa se derramou em lágrimas. A melhor coisa que existe no Brasil somos nós, brasileiros. A gente aqui também se emocionou. Mensagem da Gabriela Menezes. Olá, é uma foto, né? E ela diz o seguinte: olá, este é o Davi, mora em Fortaleza e tem síndrome de Down. Ficou feliz com a matéria do Fantástico sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Valeu, a gente que diz valeu. Valeu, Gabriela. Olha só, a Aline Araújo também mandou uma foto aqui pra gente. Vamos... Agora vai. Isso, olha lá, ó. Eu e meu tio Rubinho parecemos mais irmãos. Todos na família o chamam de Vidinha, porque ele veio e transformou nossas vidas com muito amor. Ai, que lindo. E por último aqui a mensagem da Tuane. Ela diz o seguinte... Cadê a mensagem? Aí, ó. Ela diz assim, ó: essa montagem brasileiríssima da Pequena Sereia tá linda demais, com vários as. E a Juliana cantando? Você viu? Que sucesso, que revelação. Tem um bolão, pois é. Pessoal, o Fantástico fica por aqui. Tenham todos um fim de noite tranquilo, que a semana seja produtiva. Um beijo e a gente se vê domingo que vem. Agora o clima vai ficar tenso na casa do Big Brother Brasil. É formação de paredão. Tchau, pessoal. Um monte de dados pessoais. Como isso se transformou num escândalo internacional? O que o Brasil tem a ver com isso? A gente explica já já. É hoje, o carro do futuro não tem motorista, mas tem segurança. É agora, usuários do Facebook em alerta. As redes sociais conectam você a seus amigos, sua família. Colegas de trabalho, vizinhos. Mas você sabia que ao curtir uma foto ou escrever um comentário, você está, na verdade, deixando pistas? E que essas pistas podem ser usadas por pessoas que você nem conhece ou por empresas que querem influenciar os resultados de uma eleição? A maior rede social do mundo, o Facebook, está no centro de um escândalo internacional. Dados de milhões de usuários abasteceram campanhas políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O próximo país na mira desses marqueteiros era o Brasil. No que você está pensando? Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. O resultado é que nunca um governo ou uma empresa teve tanta informação sobre a gente. E para o mercado, informação é dinheiro. Por isso que o Facebook vale hoje 460 bilhões de dólares. Pense no Facebook como se fosse um país. Tem uma série de coisas que só poderiam ser feitas por uma nação que já são feitas por essas plataformas, como registrar nossa identidade, censurar, vigiar. Um documentário da rede britânica BBC mostra como esse país, chamado Facebook, influencia o nosso mundo, sem o nosso consentimento. No Facebook, o que aparece pra você, só aparece pra você. E quanto mais a gente posta, mais completo é o nosso perfil. O Antônio Garcia Martinez era gerente do Facebook nos Estados Unidos. Ajudou a criar a máquina de propaganda da empresa. Ele diz que tudo começa quando você se conecta. Toda vez que você entra em qualquer página da internet, toda vez que baixa um aplicativo no seu telefone, nesse instante, em questão de milissegundos, há sinais que dizem: ei, essa pessoa apareceu. Aí começa a verdadeira mágica do Facebook, é o que diz o Antônio. Instantaneamente, o Facebook pega tudo o que ele sabe sobre você e casa essas informações com dados da sua vida real. Sua idade, onde você mora, suas compras com cartão de crédito, onde você passa as férias. Tudo que ajudar os anunciantes a chegarem até você.
Mas recentemente, essa arma do Facebook passou a ser usada para influenciar a opinião pública. Olha o exemplo do Brexit, a bem-sucedida campanha para tirar o Reino Unido da União Europeia em 2016. O Gary Gensler era um dos estrategistas do lado que pregava... A justiça tem que ser feita. Também, se há erros, logicamente, a pessoa tem que pagar pelo erro, logicamente, né? É o que os fiéis também esperam. Tem que apurar, né? Cada um que errar tem que pagar por que faz, né? Em nota enviada agora à noite, a defesa do padre Tiago Venceslau diz que refuta veementemente quaisquer ilações indevidas e que os esclarecimentos serão feitos nos autos do processo. No próximo bloco... Você ficou rica de Bitcoin, né? Fiquei. Bitcoin, moeda virtual, criptomoeda. Nossa reportagem especial explica o dinheiro 100% digital. O ex-líder catalão Carles Puigdemont foi preso neste domingo na Alemanha. Ele responde a acusações na Espanha por organizar um referendo separatista no ano passado. Agora a justiça alemã vai decidir se extradita ou não o ex-líder da Catalunha. O advogado de Carles Puigdemont confirmou a prisão. O ex-líder da Catalunha estava na Finlândia desde sexta-feira para falar numa universidade e se encontrar com políticos do país. No mesmo dia, a Suprema Corte da Espanha reativou o mandado europeu de prisão contra ele, que havia sido derrubado em dezembro. Por conta desse mecanismo de cooperação judicial entre países da União Europeia, começaram a circular rumores de que a polícia finlandesa iria prendê-lo, o que poderia dar início a um processo de extradição para a Espanha, onde Puigdemont é acusado de rebelião e desobediência e pode pegar até 30 anos de cadeia. O ex-líder da Catalunha deixou então a Finlândia, cruzou a Suécia e a Dinamarca antes de entrar na Alemanha. A ideia era seguir para a Bélgica, onde vive no autoexílio desde outubro do ano passado. Mas o trajeto foi interrompido por uma patrulha na fronteira. A prisão de Carles Puigdemont pode agravar a crise na Espanha. Em Barcelona, hoje, milhares de pessoas saíram às ruas em solidariedade a ele e outros políticos catalães que continuam presos. E, mais uma vez, houve confronto com a polícia. Neste fim de semana, centenas de milhares de jovens se uniram nos Estados Unidos para pedir, com marchas e protestos, mais controle na venda de armas no país. As manifestações foram ouvidas no mundo todo. As ruas do centro de Washington ficaram lotadas. Centenas de milhares de pessoas responderam ao convite dos alunos da escola da Flórida, que foi atacada por um homem armado no dia 14 de fevereiro. Welcome to the revolution. Emma Gonzalez, que aos 17 anos virou o símbolo da luta contra a violência das armas nos Estados Unidos. E pela lei, se a Cambridge Analytica ou qualquer outra empresa usar dados pessoais de forma indevida, o usuário prejudicado pode pedir indenização por danos morais e materiais. Toda vez que é coletado um dado sobre você, um dado pessoal, você tem que consentir para aquela coleta. E aquela coleta tem que ser para uma finalidade específica. Mas os especialistas dizem que essa lei ainda não é suficiente. A legislação não é clara sobre a proibição dessa formação de grandes perfis. E a internet possibilita que esses grandes perfis de cada um de nós seja criado. Projetos de lei para proteção de dados estão sendo discutidos no Congresso. Esse escândalo da Cambridge Analytica pode acelerar as discussões. Um dos objetivos de uma legislação mais ampla seria evitar que informações pessoais sejam usadas contra a própria pessoa, como quem está buscando um emprego, por exemplo. Se com um dado de farmácia, de histórico de compras, for sinalizado uma bandeira vermelha dizendo que aquele cara provavelmente é uma pessoa que está doente, não será contratado aquele funcionário. Mas e a gente? O que a gente pode fazer para se proteger? Uma das formas mais fáceis é usar o navegador da internet no modo anônimo, que é fácil de ser acionado e garante alguma privacidade. Nas redes, o Facebook já mudou algumas políticas de privacidade. Quando o aplicativo espião da Cambridge Analytica foi lançado, a empresa automaticamente conseguia acesso aos seus dados. Agora você pode negar o acesso. E pode dizer ao Facebook se quer ou não que os aplicativos acessem também os dados dos seus contatos. Na internet, os sites que têm fins comerciais são obrigados a explicar para o usuário os termos de uso e a política de privacidade. Só tem um probleminha. Ninguém lê
os termos de uso e a política de privacidade, rapidamente clica porque quer ter acesso à rede social, quer baixar o software, quer baixar o aplicativo. Essa é uma última dica. Leia sempre os termos de uso para saber com que e com quem você está lidando. Em Brasília, centenas de pessoas participaram de uma caminhada pela inclusão e pelo fim do preconceito contra a síndrome de Down. Débora Seabra, a primeira professora com Down no Brasil e vítima de comentários preconceituosos, viajou de Natal, onde mora, para participar do ato. O livro que a Débora escreveu foi lido por uma contadora de histórias. O evento contou também com a apresentação do grupo cultural Batuquengê, que tem entre seus integrantes pessoas com síndrome de Down. Quem quer mesmo é o Brasil da corrupção, como no caso que você vai ver agora. É um desvio milionário e o que mais chama a atenção são os acusados do crime, um bispo e 5 padres. A imagem que chocou os fiéis em Goiás. Religiosos entrando num carro da polícia. Você com perfil falso é para fazer fake news. As informações são difíceis de entender o que é verdade e o que não é. O eleitor vai ter que fazer esse exercício, o TSE vai ter que fazer esse exercício. O Tribunal Superior Eleitoral diz em nota que tem se empenhado em compreender e mapear os efeitos de conteúdos sabidamente falsos nas eleições para definir um curso de ação. Realmente é um mundo novo que a gente entrou, que o eleitor tem que estar muito atento. No próximo bloco, atenção máxima para o que faz a maior rede social do mundo. Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. Como isso se transformou num escândalo internacional? O que o Brasil tem a ver com isso? A gente explica já já. É hoje, o carro do futuro não tem motorista, mas tem segurança. É agora, usuários do Facebook em alerta. As redes sociais conectam você a seus amigos, sua família. Colegas de trabalho, vizinhos. Mas você sabia que ao curtir uma foto ou escrever um comentário, você está, na verdade, deixando pistas? E que essas pistas podem ser usadas por pessoas que você nem conhece ou por empresas que querem influenciar os resultados de uma eleição? A maior rede social do mundo, o Facebook, está no centro de um escândalo internacional. Dados de milhões de usuários abasteceram campanhas políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O próximo país na mira desses marqueteiros era o Brasil. No que você está pensando? Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. O resultado é que nunca um governo ou uma empresa teve tanta informação sobre a gente. E para o mercado, informação é dinheiro. Por isso que o Facebook vale hoje 460 bilhões de dólares. Pense no Facebook como se fosse um país. Tem uma série de coisas que só poderiam ser feitas por uma nação que já são feitas por essas plataformas, como registrar nossa identidade, censurar, vigiar. Um documentário da rede britânica BBC mostra como esse país, chamado Facebook, influencia o nosso mundo, sem o nosso consentimento. No Facebook, o que aparece para você, só aparece para você. E quanto mais a gente posta, mais completo é o nosso perfil. O Antônio Garcia Martinez era gerente do Facebook nos Estados Unidos. Ajudou a criar a máquina de propaganda da empresa. Ele diz que tudo começa quando você se conecta. Toda vez que você entra em qualquer página da internet, toda vez que baixa um aplicativo no seu telefone, nesse instante, em questão de milissegundos... As redes sociais conectam você a seus amigos, sua família. Colegas de trabalho, vizinhos. Mas você sabia que ao curtir uma foto ou escrever um comentário, você está, na verdade, deixando pistas? E que essas pistas podem ser usadas por pessoas que você nem conhece ou por empresas que querem influenciar os resultados de uma eleição? A maior rede social do mundo, o Facebook, está no centro de um escândalo internacional. Dados de milhões de usuários abasteceram campanhas políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O próximo país na mira desses marqueteiros era o Brasil. No
no que você está pensando. Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. O resultado é que nunca um governo ou uma empresa teve tanta informação sobre a gente. E para o mercado, informação é dinheiro. Por isso que o Facebook vale hoje 460 bilhões de dólares. Pense no Facebook como se fosse um país. Tem uma série de coisas que só poderiam ser feitas por uma nação que já são feitas por essas plataformas, como registrar nossa identidade, censurar, vigiar. Um documentário da rede britânica BBC mostra como esse país, chamado Facebook, influencia o nosso mundo, sem o nosso consentimento. No Facebook, o que aparece para você, só aparece para você. E quanto mais a gente posta, mais completo é o nosso perfil. O Antônio Garcia Martinez era gerente do Facebook nos Estados Unidos. Ajudou a criar a máquina de propaganda da empresa. Ele diz que tudo começa quando você se conecta. Toda vez que você entra em qualquer página da internet, toda vez que baixa um aplicativo no seu telefone, nesse instante, em questão de milissegundos, há sinais que dizem: ei, essa pessoa apareceu. Aí começa a verdadeira mágica do Facebook, é o que diz o Antônio. Instantaneamente, o Facebook pega tudo o que ele sabe sobre você e casa essas informações com dados da sua vida real. Sua idade, onde você mora, suas compras com cartão de crédito, onde você passa as férias. Tudo que ajudar os anunciantes a chegarem até você. Mas recentemente, essa arma do Facebook passou a ser usada para influenciar a opinião pública. Olha o exemplo do Brexit, a bem-sucedida campanha para tirar o Reino Unido da União Europeia em 2016. O Gary Gensler era um dos estrategistas do lado que pregava o rompimento. Ele disse que o uso do Facebook mudou o rumo da campanha. Eu quero dizer para os pescadores de algumas partes do Reino Unido que se você votar pela saída, a gente vai mudar as leis de pesca no país. Posso mandar uma mensagem específica pelo Facebook que ninguém mais pode ver. Agora outro exemplo, as eleições americanas. Isso aqui do nosso município. Sempre o garimpo, de um modo ou de outro, o sucesso será uma sorte. Pela emoção do pedaço de ouro, ver que aquilo ali é uma obra da natureza, obra de Deus. Nunca peguei nada, mas estou na busca. O que ele achou? O mesmo Deus dele é o meu. O que eu não posso acreditar? Este fim de semana teve muita violência no Ceará. Grupos de criminosos atacaram prédios públicos e queimaram ônibus. A Polícia Militar do Estado prendeu 6 suspeitos. Pelo menos 10 ônibus foram incendiados enquanto circulavam pelas ruas de Fortaleza. Segundo testemunhas, em todos os casos, os bandidos mandaram os passageiros descer, jogaram querosene ou gasolina e atearam fogo nos veículos. Por causa dos ataques a coletivos, órgãos de segurança, prefeitura e sindicato das empresas de ônibus traçaram um plano para os veículos poderem circular hoje. A maioria deles está seguindo em comboio e com escolta policial. A onda de violência atingiu também prédios públicos. Fora da capital, em Sobral, no norte do estado, e em Cascavel, na região metropolitana, bandidos atearam fogo nesses 2 prédios. Em Fortaleza, mais destruição. Neste prédio funciona uma das administrações regionais da cidade. Além das marcas de tiros nas paredes, computadores e equipamentos foram queimados. Na sede de um juizado especial, os criminosos atiraram nas paredes e nas vidraças. A polícia encontrou no local um bilhete que teria sido deixado pelos bandidos, dizendo que os ataques são uma espécie de vingança pela morte de 3 homens durante uma troca de tiros com policiais na madrugada deste sábado. Até agora, 6 homens foram presos por suspeita de participação nos ataques. O governador Camilo Santana, do PT, não quis gravar entrevista. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que participou de uma reunião com a Justiça do Estado para avaliar o reforço do policiamento nas ruas. Esses atos criminosos, que se assemelham a atos terroristas, têm ocorrido por interesses contrariados desses bandidos que buscam afrontar o Estado e amedrontar a população. Não conseguirão intimidar o Estado. Muito pelo contrário, essas ações serão respondidas com força à altura que for necessária. A população passou o fim de semana com medo. Infelizmente, acontece
esses danos, né, acaba sobrando também para a gente, né? 5 adolescentes foram mortos hoje na cidade de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. A polícia também investiga as mortes de outras 8 pessoas na favela da Rocinha, num confronto com PMs ontem de manhã. Parentes dos mortos na Rocinha foram hoje ao Instituto Médico Legal. A divisão de homicídios identificou 7 dos 8 corpos. Diário Costa tem a mesma foto de perfil e há nas imagens uma inscrição em russo. Outro exemplo, Isaac Dures e Hector Gil também têm a mesma foto de perfil, a do personagem de televisão Borá, com um texto em russo. Na conta de Blue Ximenes, vemos um gatinho, também com uma frase em russo. Quando os pesquisadores fizeram uma busca para ver onde essa imagem já tinha sido publicada, encontraram apenas links de sites da Rússia. Isso daí nos leva à suspeição que talvez tenham sido contratados serviços em fábricas de robôs no exterior e principalmente na Rússia ou na Ucrânia. Os robôs que tuitaram a favor de Aécio também fizeram postagens pró-Marina Silva, de acordo com o estudo. Essas contas falsas teriam gerado mais de 773 mil publicações. Segundo este advogado, contratar robôs para fazer campanha política é ilegal. O que é proibido são esses robôs que tentam mimetizar, que tentam simular que são pessoas físicas que estão apoiando ou falando contra um outro candidato. O estudo revelou que o conteúdo compartilhado pelos robôs foi produzido por empresas que prestaram serviços às campanhas de Dilma e Aécio em 2014 e também pelos partidos dos 3 candidatos. Essas empresas, a gente pode dizer que foram elas que compraram esses robôs? Olha só, eu não posso dizer que elas compraram na medida que esses robôs que nós identificamos, eles foram feitos num outro país. Então esse vínculo nos falta. A ex-presidente Dilma afirma em nota que em nenhuma de suas campanhas, em 2010 e 2014, contratou ou autorizou que fossem contratados serviços relativos a perfis e notícias falsos ou o uso de robôs. O senador Aécio diz em nota que a campanha do PSDB em 2014 não usou robôs nem autorizou que qualquer empresa ou pessoa o fizesse. Marina Silva afirma em nota que denunciou robôs, que uma movimentação atípica de tweets a favor dela foi detectada pela própria equipe em 2014 e relatada ao Twitter. O Twitter disse em nota que as regras da rede social proíbem o uso de robôs mal intencionados e que está desenvolvendo ferramentas para combater o uso de contas que violam as políticas. Um candidato que contrate uma empresa, mesmo que não esteja lá expressamente no contrato, ou usar perfis falsos para ganhar votos para você, que é claro que ninguém vai colocar isso num contrato, é possível sim se punir o candidato. É um pouquinho mais difícil de fazer a prova, mas a justiça tem mudado a forma que ela entende essa correlação de responsabilidade. 2018 é ano de voltar às urnas. Este marqueteiro diz que existe o risco de que robôs sejam usados nas eleições para propagar informações falsas. Aí começou aquele povo dar R$2, tirar R$2. Quem ia pegar ônibus, deixou de pegar ônibus e toma. O povo comprou tudo o que tinha sem que os fiscais pudessem impedir. Quem estava em volta filmou e fotografou. Por que o senhor registrou isso aí? Isso é uma foto que não é uma coisa normal, né? O cara trabalhando direitinho. A emoção de Leonardo foi parar na internet, milhões de visualizações. A repercussão foi tamanha que a prefeitura se manifestou em nota. Embora Leonardo não tenha feito o pagamento das taxas obrigatórias e esteja sujeito à fiscalização, a prefeitura afirma que não admite excessos e que os responsáveis serão punidos. Os vídeos viralizando na rede deixaram o vendedor espantado. Diz que é com 2 milhões de visualização. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionado. Igual eu tô agora. Assim, não tô acreditando ainda não, a ficha não caiu não. Você tá aqui, né? Você tá doido. A alegria dele foi um desafogo na angústia da falência. Ele chegou a ter uma lanchonete, mas teve de vender todo o equipamento que ainda estava pagando. Você não conseguiu mais pagar? Não, meu nome tá sujo, eu não compro mais. E era tanta conta para pagar que ele vendeu até o apartamento onde morava com a mulher. Agora vive de aluguel numa casa de fundos. A vida, não sei, descontrolou, né? Então... Aí a gente está começando do nada, igual você está vendo aí. Eu preparo aqui o molho, a massa, faço os bolinhos, encho de suco, peço ela para colocar a panela. A gente frita o pastel e o bolinho,
Sem dinheiro nem pro gás, usa um fogareiro a lenha. Vendeu até a televisão nova e trocou por uma usada que só funciona com um garfo. Mas o pior nem foi isso. Você teve que vender sua aliança, foi? Vendi minha aliança por R$140 para pagar. Nosso condomínio era 160. O casamento recente foi mais simples do que eles pretendiam. Ela falou que tem um sonho de vestir de branco. Eu não posso dar isso. É uma festa. Nem por isso ele esmorece. A vida nossa é uma roda gigante, Marcelo. Um dia você está em cima, outro dia você pode estar embaixo. Uma coisa que eu não perco, chama-se fé. E se prepara para voltar à praça e tentar encontrar quem ele nem conhece. Igual a senhorinha, tirar da bolsa dela e falar: toma, Léo. Talvez ela ia pegar a lotação. Ela colocou dentro do meu jaleco, me abraçou. Você tá entendendo? Eu nem sei o nome dela, eu queria até agradecer ela. Entre autógrafos e o orgulho de quem ajudou. Através de pequenas atitudes desse modo é que o Brasil vai mudando. Leonardo agradeceu a recompensa muito maior do que o dinheiro. Esse foi o melhor pagamento. Qual? O da bondade. Mas a bondade deles não foi talvez eles, foi Deus, os anjos, não sei. Eles me acolheram, bondade. Isso resume tudo. Fiéis que estranharam o aumento de gastos da igreja desde a chegada do bispo Dom José Ronaldo à diocese. Os fiéis contam que pediram transparência sobre o dinheiro da igreja, mas como não tiveram resposta, decidiram levar o caso ao Ministério Público. Este homem, que preferiu não se identificar, foi um dos 30 fiéis que procuraram o MP. O que me dói e me surpreende é a quantidade de dinheiro envolvido e o luxo no qual o bispo vivia. O esquema, que funcionava desde 2015, desviava dinheiro de dízimos, doações, festas organizadas pelos fiéis e até taxas de batismo, crisma e casamento. Numa conversa telefônica gravada com autorização da Justiça, Darcivan da Conceição, que cuidava da contabilidade da diocese, explica como justificava o sumiço do dinheiro no balanço das igrejas. Eu faço uma carta aqui, boto eles para assinar falando que lá não tenho dinheiro, aí eu mando eles declarar que lá não tenho dinheiro e baixo isso aqui na contabilidade. Ao invés de serem apresentadas notas fiscais e recibos competentes dos gastos efetuados com aquele montante, era produzido um documento dizendo que aquele dinheiro não existia. A Justiça autorizou busca e apreensão de documentos na casa e no escritório de Darcivan, mas o contador foi mantido em liberdade porque está colaborando com as investigações. Ele falou com exclusividade ao Fantástico. Eu detectei na contabilidade da Cúria, eram as transferências bancárias da conta da Cúria para a conta pessoal do bispo. Em torno de 500 mil reais, 2, 3 mil reais. Então era constante. Como não tinha nota para me prestar conta, eu lançava como ajuda de custo para o bispo. Mas por que você não quis denunciar, por exemplo, o que estava acontecendo? Eu não tinha força sozinho para denunciar. O mesmo Darcivan, em outra gravação, diz que o padre Mário Vieira de Brito, um dos presos na operação, teria mais de R$1 milhão em sua conta particular. Outro padre, Moacir Santana, também preso, ainda teria comprado esta lotérica em posse e a colocado em nome de Laranjas. Nesta conversa, o padre fala sobre a compra de um carro com Antônio Rubens Ferreira, chamado de Rubinho, que seria um de seus laranjas e que também foi preso. Ainda bem que os carros pagou direitinho, né, Rubinho? Rubinho concorda. A polícia também recolheu R$90 mil na casa do Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira, o segundo na hierarquia da diocese. Qual dinheiro? Esse dinheiro é da paróquia. Eu perguntei pro senhor se tinha mais dinheiro. Tinha sido usado na campanha de Barack Obama à presidência, em 2008, mas não se compara ao impacto da rede social em 2016. Em 2017, surgiram as primeiras denúncias de uso ilegal do Facebook na campanha de Trump. E nessa semana, uma parte do esquema foi revelada. Começou em 2014.
Cerca de 270 mil pessoas tinham baixado no Facebook um aplicativo chamado Essa é Sua Vida Digital. Aparentemente era só um teste de personalidade, mas na verdade o aplicativo era uma ferramenta que mais tarde seria útil aos marqueteiros digitais de Trump. O canadense Chris Wylie viu o escândalo por dentro. Eu estava lá, eu montei aquilo, eu era o diretor de pesquisa. Lá, que ele diz, é a empresa onde ele trabalhava, Cambridge Analytica. A empresa usou os dados das pessoas que responderam aos testes, mas também recolheu em segredo dados dos amigos dessas pessoas no Facebook. Total, 50 milhões de perfis. E assim, a Cambridge Analytica criou propaganda política sob medida para potenciais eleitores do Trump. Se eu tenho informação o suficiente a seu respeito, porque você colocou tudo sobre você online, e eu capturo isso, posso prever as suas fraquezas mentais. E eu posso explorar isso. O que ele chama de fraquezas mentais foi usado na campanha de Trump para meter medo nos possíveis eleitores. A propaganda dizia, por exemplo, que os americanos perderiam alguns de seus direitos se o Trump não fosse eleito. Quando o Facebook descobriu a jogada, exigiu que os dados obtidos ilegalmente pela Cambridge Analytica fossem destruídos. Mas essa semana, reportagens dos jornais The New York Times e o Observer mostraram que muitos dados não foram destruídos. A Cambridge Analytica nega que tenha cometido ilegalidades. E Mark Zuckerberg, um dos criadores do Facebook e seu principal executivo, pediu desculpas por escrito e também na TV e prometeu melhorias na segurança da rede. O Zuckerberg disse ainda que esse ano tem eleições no Brasil e em outras partes do mundo e que o Facebook vai fazer tudo para garantir a integridade das eleições na rede social. Também essa semana, o Channel 4 da Inglaterra mostrou executivos da Cambridge Analytica dizendo que podem fazer diferentes tipos de emboscadas para influenciar o resultado das eleições. E mencionaram o Brasil, onde iam começar a trabalhar em parceria com uma empresa brasileira. Até as denúncias dessa semana, a Cambridge Analytica era sócia da empresa brasileira Ponte Estratégia. Dias antes do escândalo, o Fantástico tinha conversado com o dono da Ponte, o publicitário André Torreta, que resumiu assim o trabalho de recolher e usar dados em campanhas políticas. As empresas têm informações das pessoas, o governo tem informações das pessoas, as redes sociais têm muito informações das pessoas. A gente pega esses dados e analisa para que as empresas, os governos e os candidatos possam conversar melhor. Em 2013, começou com 8 funcionários e agora já tem 100. Mais de 1 milhão de pessoas estão cadastradas no site dele para comprar e vender bitcoins. Usar o Bitcoin no dia a dia é muito parecido com mandar e receber uma mensagem no celular. A tecnologia que faz isso funcionar tem um nome complicado: blockchain, o que em português seria cadeia de blocos. É uma grande teia de computadores espalhados pelo mundo que registram todas as transações, como se fosse um livro-caixa. Se uma pessoa manda uma moeda virtual para outra, isso fica registrado em vários computadores. E é justamente por isso que é praticamente impossível alterar ou fraudar essas informações, porque elas são armazenadas em muitos lugares ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo pode acessar esse livro e ver o que está acontecendo. Todas as grandes instituições financeiras já estão pensando em blockchain e como usar isso para deixar os seus processos mais eficientes. Blockchain é uma nova internet global onde tudo que é valioso, de dinheiro a votos, por exemplo, pode ser gerenciado e armazenado de uma maneira segura e privada. E a base é a confiança das pessoas umas nas outras e não em grandes instituições. As moedas reais, as aplicações tradicionais, elas apresentam alguma forma de garantia, alguma forma de registro por parte dos órgãos reguladores. Enquanto que no mercado virtual isso ainda é muito incerto e não sabido. As moedas virtuais ainda geram desconfiança, mas está cheio de gente que vive disso. Numa típica ladeira de São Francisco, na Califórnia, tem um castelo, ou melhor, um criptocastelo. O nome foi escolhido pelo dono Jeremy, um pioneiro em criptomoedas. Ele e outros jovens apostam numa revolução.
No futuro, boa parte do dinheiro do mundo vai ser descentralizado. Tudo, seja dinheiro, imóveis ou propriedade intelectual, vai ter um valor correspondente em criptomoedas. Eles fazem parte de uma nova geração que acredita nas criptomoedas porque perdeu a confiança no sistema financeiro tradicional. Sou filho da maior crise econômica da história. Confio muito mais na criptografia e na matemática que num bando de caras do Banco Central americano. No meio dessa galera está o brasileiro Gustavo. Ele investe em criptomoedas há 1 ano. Hoje, criptomoedas, especialmente Bitcoin, eu poderia definir ele como um ouro digital. As pessoas antigamente guardavam ouro como uma reserva de valor em casa e hoje em dia tu tem a oportunidade de guardar ouro digital. Mas de onde vem esse dinheiro virtual? Tá aí outra semelhança das criptomoedas com o ouro. Acessou o site de um banco e, de repente, levou um susto. Me veio à tela uma mensagem pedindo para eu fazer a atualização de um dado cadastral. Quando eu inseri a senha, o computador foi desligado. Mais de R$10 mil sumiram da conta. Ele é consultor de informática. É um negócio extremamente difícil de você evitar. Quando menos espera, você acaba caindo no golpe. Ele denunciou o caso à Polícia Federal, que fez uma perícia no computador e descobriu que estava diante de uma grande quadrilha de hackers que agia em todo o país. O golpe funcionava da seguinte forma: imagine que este computador era de um cliente de banco, o outro de um golpista, que podia estar até em outro estado. Primeiro, o hacker mandava um e-mail com vírus, um programa espião escondido. O correntista acessava a mensagem sem desconfiar de nada. O programa era instalado e ficava ali adormecido. Quando a vítima acessava a conta bancária, o vírus mandava um aviso para o golpista, que começava a controlar o computador do correntista à distância. Segundo a investigação, a quadrilha não usava iscas já conhecidas, como clique aqui e ganhe uma televisão. No lugar, e-mails com títulos sutis. A Segunda Guerra Mundial em 100 imagens poderosas. O próximo destino das suas férias. Nem parecia golpe. Clicou, instalou o vírus. A partir daí, o hacker conseguia ver tudo o que o correntista fazia, como se fosse um espelho. Quando o cliente acessava o site do banco, o criminoso mandava uma tela falsa. Dizendo, por exemplo, que a página do banco está sofrendo uma atualização, pede para guardar alguns minutos, enquanto isso ele faz a fraude. Com o controle total da máquina, o criminoso fazia transferências de dinheiro e pagava boletos bancários, como se fosse o verdadeiro correntista. A própria máquina da vítima que está fazendo esse acesso. Só que quem está controlando a máquina não é a vítima. Há um certo desespero. Se você tem mais algum saldo, você imagina que ele ali pode estar sacando toda a sua reserva. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha recebeu orientações de hackers do leste europeu, considerados os mais perigosos do mundo, e roubou pelo menos R$10 milhões nos últimos 9 meses. Desse total, 116 mil foram para comprar bitcoins. O investimento na moeda virtual era uma forma de esconder o dinheiro do crime. Os investigadores descobriram também que o golpe foi desenvolvido por hackers de Goiás. Um dos acusados comprou recentemente, neste condomínio de luxo, em Goiânia, esta mansão, avaliada em R$1,5 milhão. Pela primeira vez, a Polícia Federal conseguiu identificar o grupo criminoso por trás desse acesso remoto aos terminais de computador das vítimas. Segundo as investigações, os golpistas precisavam pagar, em média, 5 mil... Tá embaixo. Uma coisa que eu não perco, chama-se fé. E se prepara para voltar à praça e tentar encontrar quem ele nem conhece. Igual a senhorinha, tirar da bolsa dela e falar: toma, Léo. Talvez ela ia pegar a lotação. Ela colocou dentro do meu jaleco, me abraçou. Você tá entendendo? Eu nem sei o nome dela, eu queria até agradecer ela. Entre autógrafos e o orgulho de quem ajudou, através de pequenas atitudes desse modo é que o Brasil vai mudando. Leonardo agradeceu a recompensa muito maior do que o dinheiro. Esse foi o melhor pagamento. Qual? O da bondade. Mas a bondade deles não foi talvez eles, foi Deus, os anjos, não sei. Eles me acolheram. Bondade. Isso resume tudo. Olha o suquinho, olha o suquinho.
o bolinho de mandioca. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Imagina a situação. Cavar um buraco na terra e encontrar uma baita pepita de ouro de quase 1 quilo. Isso aconteceu num garimpo ilegal no interior da Bahia e tá levando muita gente na região a sonhar com a riqueza. Mas quem será esse garimpeiro sortudo? E qual foi o destino desse tesouro? Um Eldorado embaixo da terra se esconde no sertão da Bahia. E essas estradas empoeiradas também são caminhos de garimpos clandestinos. Vamos conhecer o mais recente de todos, no município de Santa Luz, a 280 quilômetros de Salvador. Saiu de lá a pepita que ganhou fama na internet. Uma raridade de 804 gramas. Um dos garimpeiros gravou um vídeo para registrar o achado, que foi parar nas redes sociais. Hoje aqui, ó, isso aqui é uma benção de Deus aqui. Chegamos ao pequeno garimpo ilegal, querendo logo saber: cadê o homem da pepita? Sumiu. Cheguei aqui, ele já não tava mais. Você veio sonhando com uma pepita daquela que... Foi, digo, tá fácil, vamos achar também. Era meu prazer pegar a bichona e abraçar ela. Mas o sonho durou pouco. A maioria desistiu e foi embora. É que em vez de pepita, eles só encontraram minúsculos pedaços de ouro. Dos 3.000 garimpeiros que chegaram a trabalhar na área, ficaram 300. A maioria mora na zona rural, não muito distante daqui. Muitas dessas pessoas não têm o garimpo como local fixo de trabalho, mas como alternativa para enfrentar a seca. Quando chove bem na região, eles voltam para a roça, para plantar e cuidar da colheita. Peneira, apontador, picareta, trabalho pesado. É o dia inteiro cavando, removendo terra, cascalho. Já tem sinal de ouro aí? Olha, desse aqui não, mas eu já peguei já. Pegou quantos gramas? 3 gramas. O mesmo Darcivan, em outra gravação, diz que o padre Mário Vieira de Brito, um dos presos na operação, teria mais de R$1 milhão em sua conta particular. Outro padre, Moacir Santana, também preso, ainda teria comprado esta lotérica em posse e a colocado em nome de Laranjas. Nesta conversa, o padre fala sobre a compra de um carro com Antônio Rubens Ferreira, chamado de Rubinho, que seria um de seus laranjas e que também foi preso. Ainda bem que os carros pagou direitinho, né, Rubinho? Rubinho concorda. A polícia também recolheu R$90 mil na casa do Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira, o segundo na hierarquia da diocese. Olha o dinheiro. Esse dinheiro é da paróquia. Eu perguntei pro senhor se tinha mais dinheiro aquela hora também, né? O senhor falou que não tinha. Agora tem, né? Vamos perguntar de novo pro senhor. Tem mais dinheiro aqui? Na casa, independente de quem seja. Se é da paróquia, se é seu. Tem certeza? Tem. Mais joia? Tem joia? Não, tem joia. Vamos soltando dinheiro aqui? Isso aí é de ontem, da coleta. É isso, senhor. Mas é isso que a gente tá perguntando pro senhor. Dizendo que o senhor vai mostrar o dinheiro todo aqui. Aí, esse é da paróquia. E esse também é da paróquia? Esse é da paróquia também. R$148 mil foram apreendidos até agora na operação, incluindo dólares e euros, além de outros bens como cordões e relógios. A justiça também bloqueou R$388 mil da conta do padre Valdson José de Melo. O advogado do bispo Dom José Ronaldo diz que não comentará o caso. Em nota, a defesa de 4 padres e de Antônio Rubens Ferreira diz que as prisões preventivas são ilegais e desnecessárias e que provará a inocência dos réus. Então, o que o Ministério Público pretende é compartilhar com a autoridade da igreja toda a prova que produziu, justamente por entender que a Igreja Católica é vítima. Com a prisão do bispo Dom José Ronaldo, o Papa Francisco nomeou o Monsenhor Paulo Mendes Peixoto como interventor. Ele vai administrar a diocese de Formosa até a nomeação de um novo bispo. Acho que a justiça tem que ser feita. Também, se há erros, logicamente, a pessoa tem que pagar pelo erro, logicamente, né? É o que os fiéis também esperam. Tem que apurar, né? Cada um que errar tem que pagar por que faz, né?
Em nota enviada agora à noite, a defesa do padre Tiago Venceslau diz que refuta veementemente quaisquer ilações indevidas e que os esclarecimentos serão feitos nos autos do processo. No próximo bloco... Ficou rica de Bitcoin, né? Foi o ponto exato em que um espaço de convivência público e democrático mostrou a sua expressão mais solidária. Quarta passada, o vendedor de sucos e salgados, Leonardo Soares, chega cedo à praça. Fui trabalhar normalmente, igual eu faço todos os dias, há 4 anos que eu fico ali já. Os fiscais chegaram e tentaram pegar a mercadoria dele a pulso. À força mesmo. Leonardo se desesperou. Eu fiquei sozinho, eu pensei que eu estava sozinho. Não estava. Na hora que eu vi que não tinha mais jeito, que ele estava encurralado mesmo, eu falei, vou comprar um suco, ele está aqui vendendo, não tem nada que me impede de comprar. Cheguei e comprei o primeiro suco. Na hora que eu comprei, aí todo mundo começou a comprar e assim, foi contagiando um ou outro. Então não pode roubar, mas tem que trabalhar. E quando eu vi ele naquela situação, a minha atitude foi de entrar e ajudar ele a vender. E ajudei ele a vender tudo. Não compra, gente, não dá pra ajudar. E aí começou a juntar gente. Começou umas 60 pessoas me dando dinheiro. Não deixou ele levar o carrinho? Foi uma corrente em roda dele. Aí começou aquele povo dar R$2, tirar R$2. Quem ia pegar ônibus, deixou de pegar ônibus e toma. O povo comprou tudo o que tinha sem que os fiscais pudessem impedir. Quem estava em volta filmou e fotografou. Por que o senhor registrou isso aí? Isso é uma foto que não é uma coisa normal, né? O cara trabalhando direitinho. A emoção de Leonardo foi parar na internet, milhões de visualizações. A repercussão foi tamanha que a prefeitura se manifestou em nota. Embora Leonardo não tenha feito o pagamento das taxas obrigatórias e esteja sujeito à fiscalização, a prefeitura afirma que não admite excessos e que os responsáveis serão punidos. Os vídeos viralizando na rede deixaram o vendedor espantado. Diz que é com 2 milhões de visualização. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionado. Igual eu tô agora. Assim, não tô acreditando ainda não, a ficha não caiu não. Você tá aqui, né? Eu tô, você tá doido. A alegria dele foi um desafogo na angústia da falência. Ele chegou a ter uma lanchonete, mas teve de vender todo o equipamento que ainda estava pagando. Você não conseguiu mais pagar? Não, meu nome tá sujo, eu não compro mais. E era tanta conta para pagar que ele vendeu até o apartamento onde morava com a mulher. Agora vive de aluguel numa casa de fundos. A vida, não sei, descontrolou, né? Então... Aí a gente está começando do nada, igual você está vendo aí. E eu preparo aqui o molho, a massa, faço os bolinhos, encho de suco, peço ela para colocar a panela. A gente frita o pastel e o bolinho. Sem dinheiro nem pro gás, usa um fogareiro a lenha. Vendeu até a televisão nova e trocou por uma usada que só funciona com um garfo. Mas o pior nem foi isso. Você teve que vender sua aliança, foi? Vendi minha aliança por R$140 para pagar. Foi o ponto exato em que um espaço de convivência público e democrático mostrou a sua expressão mais solidária. Quarta passada, o vendedor de sucos e salgados, Leonardo Soares, chega cedo à praça. Fui trabalhar normalmente, igual eu faço todos os dias, há 4 anos que eu fico ali já. Os fiscais chegaram e tentaram pegar a mercadoria dele a pulso. À força mesmo. Leonardo se desesperou. Eu fiquei sozinho, eu pensei que eu estava sozinho. Não estava. Na hora que eu vi que não tinha mais jeito, que ele estava encurralado mesmo, eu falei, vou comprar um suco, ele está aqui vendendo, não tem nada que me impede de comprar. Cheguei e comprei o primeiro suco. Na hora que eu comprei, aí todo mundo começou a comprar e assim, foi contagiando um ou outro. Então não pode roubar, mas tem que trabalhar. E quando eu vi ele naquela situação, a minha atitude foi de entrar e ajudar ele a vender. E ajudei ele a vender tudo. Não compra, gente, não dá pra ajudar. E aí começou a juntar gente. Começou umas 60 pessoas me dando dinheiro. Não deixou ele levar o carrinho? Foi uma corrente em roda dele. Aí começou aquele povo dar R$2, tirar R$2. Quem ia pegar ônibus, deixou de pegar ônibus e toma. O povo comprou tudo o que tinha sem que os fiscais pudessem impedir. Quem estava em volta filmou e fotografou. Por que o senhor registrou isso aí? Isso é uma foto que não é uma coisa normal, né? O cara trabalhando direitinho. A emoção de Leonardo foi parar na internet, milhões de visualizações. A repercussão foi tamanha que a prefeitura se manifestou em nota.
Embora Leonardo não tenha feito o pagamento das taxas obrigatórias e esteja sujeito à fiscalização, a prefeitura afirma que não admite excessos e que os responsáveis serão punidos. Os vídeos viralizando na rede deixaram o vendedor espantado. Isso que é com 2 milhões de visualização. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionado. Igual eu estou agora. Assim, não estou acreditando ainda não, a ficha não caiu não. Você está aqui, né? Então você está doido. A alegria dele foi um desafogo na angústia da falência. Ele chegou a ter uma lanchonete, mas teve de vender todo o equipamento que ainda estava pagando. Você não conseguiu mais pagar? Não, meu não tá sujo, eu não compro mais. E era tanta conta para pagar que ele vendeu até o apartamento onde morava com a mulher. Agora vive de aluguel numa casa de fundos. A vida, não sei, descontrolou, né? Então, aí a gente está começando do nada, igual você está vendo aí. Eu preparo aqui o molho, a massa, faço os bolinhos, encho de suco, peço ela para colocar a panela. A gente frita o pastel e o bolinho. Sem dinheiro nem pro gás, usa um fogareiro a lenha. Vendeu até a televisão nova e trocou por uma usada que só funciona com um garfo. Mas o pior nem foi isso. Você teve que vender sua aliança, foi? Vendi minha aliança por R$140 para pagar